Paz do Senhor, meus amados irmãos, quanto tempo que eu não faço uma live. Está aqui um friozinho, São José do Rio Preto, está chovendo, um pouco de frio. Para ajudar, minha blusa de frio, ela molhou, né? Estava trabalhando. Ainda estou um pouco gripado, um pouco afônico. Mas hoje eu quero falar uma mensagem hoje um pouco diferente. Talvez muitos nunca tenham ouvido falar do que eu vou falar hoje, né? Hoje eu pretendo falar dentro da palavra de Deus, que fala-se, o tema é os atributos de Deus. Para você que não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Então hoje eu vou falar um pouco apenas dos atributos de Deus, é o tema de hoje, né? Começando tudo, vou falar tudo dentro das Escrituras Sagradas, nada fora, porque hoje, infelizmente, está tendo muitos falsificadores da palavra de Deus, né? E são tempos difíceis. Não vou entrar em detalhes porque esse não é o objetivo de hoje. A Bíblia não procura comprovar que Deus existe. Em vez disso, ela declara a sua existência e apresenta numerosos atributos seus. Muitos desses atributos são exclusivos dele, como Deus. Outros atributos existem em parte no ser humano, pelo fato de ter sido criado à imagem de Deus. Então a mensagem hoje, não sei quanto tempo vai durar essa live, porque pretendo falar de todos os atributos. Então, se você gostaria de conhecer os atributos de Deus, então acompanhe essa live do começo ao fim, porque é algo bem interessante. Vamos começar pelo primeiro. Atributos exclusivos de Deus. Primeiro, Deus ele é onipresente, né? Deus é onipresente, é um atributo que só Deus tem. Ele está presente em todos os lugares a um só tempo. O salmista Davi ele afirma que não importa para onde fomos, Deus está ali. Se você quer acompanhar, você pode ler o Salmo 139, Salmo de número 139, o versículo 7 a 12, né? Então são os atributos de Deus. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus observa tudo quanto fazemos, não importa. Se você se esconde debaixo da cama, não importa o que você faz, Ele sempre está vendo. Vamos para o segundo atributo. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece não somente nosso procedimento, mas também nosso próprio pensamento. Quando a palavra de Deus fala da presciência de Deus, significa que Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos exequíveis, reais, possíveis, futuros, passados ou predestinados. Predestinados. A presciência de Deus não subentende determinismos filosóficos. Deus é plenamente
soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo sua própria vontade e sabedoria. Noutras palavras, Deus não é limitado à sua própria presciência, né? Que está escrito em Números 14, 11 ao 20, ainda segundo a Reis 20, e o versículo 1 ao 7. Agora vamos para o terceiro atributo de Deus. Olha que são muitos, hein? Então essa live aqui vai ser um pouco longa. Se você tiver paciência e curiosidade para saber, os atributos de Deus serão todos dentro das Escrituras Sagradas. Aqui não existe falsificação da palavra de Deus, igual alguns estão fazendo por aí. Já li onipresente, onisciência. Agora, Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso e detém a autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Salmo, se você quer acompanhar, no Salmo 147, no versículo 13 a 18. Ainda Jeremias, capítulo 32, versículo 17. E por aí vai, são muitas referências, né? Para mim não me perder, eu vou dar continuação, né? Porque é longo. Os atributos de Deus são muitos. Isso não quer dizer jamais que Deus empregue todo o seu poder e autoridade em todos os momentos. Por exemplo, Deus tem poder para exterminar totalmente o pecado, mas optou por não fazer assim. Quer dizer, quando teve aquela rebelião no céu, que o Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, Deus já podia ali mesmo ter lançado ele no lago de fogo, juntamente com todos os seus anjos. Mas ele optou por não fazer isso, porque o projeto de Deus era bem maior do que isso. O projeto de Deus para a humanidade, ele já tinha projetado, né? Então ele tinha poder para exterminar o mal naquele exato momento, mas ele não quis fazer isso, porque Deus é soberano. Então, que diz? Deus tem poder para exterminar totalmente o pecado, mas optou por não fazer assim até o final da história da humanidade. E quando será a história da humanidade? Todo aquele que não é judeu, biblicamente falando, ele é gentil. Então, hoje nós vivemos no tempo dos gentios, né? E quando se findará a história da humanidade? Assim que terminar a grande tribulação, começar o juízo de Deus, a história da humanidade terminará, né? Os ímpios serão julgados por Deus por não terem aceitado o seu Filho Jesus. Então, o tempo dos gentios também se acabará. Então, vamos dar continuação aqui. Embora ainda subsistirá aqueles que serão fiéis a Deus, vai dar uma continuação, né? Mas não como nos tempos atuais. Porque virá um julgamento da parte de Deus. Deus vai julgar todas as nações, todos aqueles que se recusaram, né, reconhecer o seu Filho, Jesus, como Senhor e Salvador, todos serão julgados e condenados, e serão lançados no lago de fogo. Aí você pode me perguntar, o que é que eu faço? É só aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua alma. Então é o único caminho. Vamos dar continuação aqui, né? Porque a live é um pouquinho grande. Saiu um pouquinho aqui do rumo, mas eu estou falando na terceira fase, né?
assim até o final da história da humanidade. Em muitos casos, Deus limita o seu poder quando o emprega através do seu povo. Quer dizer, quando nós não temos capacidade de suportar, somos seres humanos limitados, Deus nos fez com limitações. Nós que servimos a Deus suportamos apenas uma pequena carga, né, do poder de Deus para falar da sua palavra, que o Espírito Santo ele nos dá graça, nos fortalece, ele nos reveste. Mas é uma pequena carga para que o homem tenha a possibilidade de falar da palavra de Deus. Hoje não se pode fazer tantos milagres porque o pessoal já começa a idolatrar. Entende? Já começa a entrar pelo caminho da idolatria, já acha que não é mais Deus que está fazendo, mas é o homem que está fazendo. Tem a ação de Deus na vida do homem, nesse particular, de fato, ela é limitada. Então, o poder de Deus, ele é limitado no homem, mas em si, o poder de Deus, ele é ilimitado. Ele é limitado para fazer aquilo que ele não quer. Então, em outras palavras, Deus não é limitado à sua própria presciência. Vamos voltar aqui no povo, né? Porque foi da onde eu parei. Onde eu parei, isso. Em muitos casos, Deus limita o seu poder quando o emprega através do seu povo. Em casos assim, o seu poder depende do nosso grau de entrega e de submissão a Ele. Tem muita gente hoje achando que é alguma coisa, e muita gente hoje está falando sozinho, porque acha que está com a bola toda, entende? O cara fica inchado e acaba falando sozinho. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe não, porque isso não é o objetivo. Tem muita gente aí falando sozinho. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Terminando essa parte aqui. Em casos assim, o seu poder depende do nosso grau de entrega e de submissão a Ele. Essa é a onipotente, Deus como onipotente. Agora vamos ver mais alguns atributos. Deus é transcendente. Transcendente. Ele é diferente e independente da sua criação. Aí você vai ver em Isaías 6:1 ao 3. Tem outras passagens bíblicas, mas eu no momento, para não perder muito tempo, né? Deus é intranscendente. Não, Deus é transcendente, perdão. Ele é diferente e independente da sua criação. Seu ser, sua existência são infinitamente maiores e muito elevados do que a ordem por ele criada. Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou. Quer dizer, Deus criou os céus, a terra, os planetas, os animais, os seres humanos, embora a humanidade hoje esteja com a mente obscurecida, né? Está longe de Deus, está afastada de Deus, né? Transcendência de Deus não significa, porém, que Ele não possa estar... Voltar um pouquinho, né? Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que Ele criou. Ele mesmo é incriado, quer dizer, Ele não foi criado por ninguém. Ele subsiste por si só. É um mistério muito grande, que nós só entendemos o que está nas Escrituras Sagradas. Ele subsiste por si só. Vamos ver? Ele subsiste por si só. Deixa eu achar a parte para me dar continuação, né? Porque eu acabo falando e acabo
Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou. Ele mesmo é incriado e existe a parte da criação. 1 Timóteo 6,16. A transcendência de Deus não significa, porém, que ele não possa estar entre o seu povo como o seu Deus. A humanidade hoje acha muito difícil que Deus possa conviver no meio do seu povo. Sim, ele convive de uma forma que nós, seres humanos, não possamos ver ele por causa da sua santidade. Né? O mundo hoje vive em meio à concupiscência dos olhos, concupiscência do corpo, vive no pecado. Mas Deus vive no meio daqueles que são obedientes à sua palavra, que procuram andar no seu temor. Né? Agora, no passado, antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, o homem tinha comunhão com Deus, Deus conversava com o homem face a face. Hoje, o homem conversa com Deus apenas por meio da oração. Quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. Então é só dessa forma que o ser humano consegue conversar com Deus. Não existe outra forma, a não ser que ele queira aparecer pessoalmente para alguém, porque Deus pode fazer isso. Então, para você, eu não vou entrar em muitos detalhes, então a sua mente vai ficar meio confusa, né? Você não vai entender nada. Então, eu vou dar continuação aqui, tá? Que diz o seguinte: a transcendência de Deus não significa, porém, que ele não possa estar entre o seu povo como seu Deus. Agora vamos mudar outro atributo de Deus. Claro, é um problema. Espera voltar um pouquinho, porque a Claro entrou em ação e tirou a minha live. Agora vamos ver se a live volta, né? Porque é só Jesus na causa. Vamos ver aqui. Exato, voltou. Vamos ver aqui, terminei essa primeira parte. Vamos ver a segunda parte. Falei da transcendência. Agora vamos falar, Deus é eterno. Deus é eterno, né? Ele é de eternidade a eternidade. Se você tem uma Bíblia em casa, você pode abrir no Salmo 90, no versículo, quer dizer, Salmo de número 90, isso, Salmo é número, não é capítulo, é número. Salmo de número 90, no versículo 1 e 2. Tem outros, mas eu não vou falar para não perder tanto tempo assim. Deus é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Nunca houve, nem haverá um tempo em que, no passado nem no futuro, em que Deus não existisse, ou que não existirá. Ele não está limitado pelo tempo humano e é, portanto, melhor descrito como eu sou. Quer dizer, eu sou do passado, eu sou no presente, eu sou no futuro. Ele é eterno, entende? Então vamos para mais um atributo de Deus, coisas que só Deus tem. Ele é imutável, imutável. Ele é inaterável. Eu sou nordestino, o pessoal poderia de vez em quando escrever algumas palavras nordestinês, né? Assim ficava mais fácil para a gente pronunciar, né? Mas é assim mesmo. Ele é inaterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para a raça humana. Depois eu vou explicar algumas coisas aqui, vamos ver se dá dentro desse inaterável, tá? Para que a gente possamos entender um pouquinho melhor. Então vamos lá.
Ele é inalterável, quer dizer, uma pessoa que não tem mudança nos seus atributos, nas suas perfeições, nos seus propósitos para a raça humana. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários ante o proceder humano, quer dizer, dependendo da ação do ser humano, ele pode mudar algumas situações, né? Mas ele só por causa das ações do ser humano, né? Que ele pode alterar algumas coisas. Então, isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários entre o proceder humano. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento. Quer dizer, vamos ver aqui. Às vezes Deus ele vai castigar uma determinada pessoa ou nação, vamos supor. Então aquela determinada pessoa ou nação, ela se arrepende dos seus erros, né? Ela se arrepende, né? E busca a Deus, né? Ela pede perdão para Deus, então Deus ele se arrepende daquele castigo que ele ia fazer. Foi no caso de Nínive, uma cidade, né? Deus mandou o profeta Jonas para profetizar contra aquela cidade, e a cidade seria destruída se caso não se arrependesse. Eu não vou contar toda a história, né? Porque muitos conhecem. E a cidade inteira, até os animais, se humilharam, né? Os homens se vestiram de saco, pegaram roupas, sacos, né? E se vestiram de sacos e se humilharam diante de Deus. Tem uma pessoa aqui, Aparecida do Oliveira. Ô, irmã Aparecida, que Deus abençoe. A irmã Aparecida é lá do Pernambuco. É uma benção. Conheço a irmã há muitos anos e nós sempre estamos conversando no WhatsApp, porque é uma benção. É uma benção de Deus, a irmã Aparecida. Que Deus abençoe a irmã. Né? Então, vamos voltar aqui. Já falei, ele é imutável, né? Ele é imutável nos seus atributos e nas suas perfeições e nos seus propósitos para a raça humana. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários entre o proceder humano. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero dos pecadores. Foi o que eu acabei de falar aqui agora, né? Dos pecadores. Então ele pode mudar. Se a humanidade se arrepender e reconhecer a Jesus como único Senhor e Salvador de sua alma, então Deus ele pode voltar atrás do castigo que está determinado para a humanidade. Só desse jeito que Deus pode alterar as suas decisões, né? Além disso, ele é livre para atender às necessidades do ser humano e às orações do seu povo. Em vários casos, a Bíblia fala de Deus mudando uma decisão como resultado das orações perseverantes dos justos. Deus é aquele que ouve orações. Vamos passar mais um pouco, porque os atributos de Deus não são poucos. Agora vamos falar que Deus é perfeito e santo. Atributos de Deus. Ele é absolutamente isento de pecado e perfeitamente justo. Adão e Eva foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de pecarem. Deus, no entanto, não pode pecar.
Sua santidade inclui também sua dedicação à realização dos seus propósitos e planos. Quer dizer, Deus ele fez o primeiro homem e a primeira mulher com possibilidade de pecar. Deus já sabia que o primeiro homem e a primeira mulher iam pecar, ia ceder às tentações de Satanás, mas Deus já tinha um plano traçado para toda a humanidade, para que por meio do seu Filho Jesus, que ele enviaria ao mundo, de fato ele enviou, por meio de Jesus, toda a humanidade pode se salvar desde que haja um reconhecimento. Havendo este reconhecimento por parte da humanidade, da raça humana, então Deus ele pode mudar os seus planos e os seus propósitos. Então vamos um pouquinho mais adiante. Deus é trino e uno. Ele é um só Deus, manifesto em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente divina, igual às duas outras, mas não são três deuses, e sim um só Deus. Quer dizer, são três pessoas que agem da mesma forma. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então muita gente confunde, né? Muita gente confunde. Porque quando o Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele quis dizer que nós, ele e o Pai, Deus agia e agem da mesma forma, não há mudança, não há alteração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem da mesma forma. Não há alteração entre os três. Então não são três deuses, são três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Trino. Certo. Agora vamos falar um pouco aqui dos atributos morais de Deus. Atributos morais de Deus. Muitas características do Deus único e verdadeiro, especialmente seus atributos morais, têm certa similitude com as qualidades humanas. Quer dizer, nós não temos qualidade, Deus não tem nossas qualidades, só somos nós que temos as qualidades de Deus, né? Nós temos, Deus fez o ser humano com suas qualidades. Agora o homem perdeu um pouco dessa qualidade quando desobedeceu o primeiro homem e a primeira mulher, desobedeceram a Deus. Mas nós ainda temos moralmente as qualidades de Deus, principalmente quando nos convertemos, nos aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa alma. Então nós passamos a ter as qualidades de Deus, porque hoje a humanidade, infelizmente, já não tem mais essa qualidade. O amor, ele esfriou, né? O amor esfriou. Então eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é esse o objetivo. Então Deus, voltando aqui, né? Muitas características do Deus Trino verdadeiro, especialmente seus atributos morais, têm certa similitude com as qualidades humanas, sendo, porém, evidente que todos os atributos existem em grau infinitamente superior aos humanos. Por exemplo, embora Deus é um ser, embora Deus é um ser humano, embora Deus e o ser humano, estou aqui confundindo aqui, tá? Embora Deus e o ser humano, para que não haja confusão, possuam a capacidade de amar, nenhum ser humano é capaz de amar como o mesmo grau de intensidade como Deus ama. Além disso, devemos ressaltar que a capacidade humana de ter essas características
características de Deus, né? Vem do fato de sermos criados à imagem de Deus. Deus criou o homem e a mulher, criou macho e fêmea e os criou. Então, quando ele criou o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, ele criou com suas características, né? São palavras difíceis. Às vezes eu tenho dificuldade de falar algumas delas. Mas, enfim, vamos dar início a outro atributo de Deus, né? Atributos morais. Agora, Deus é bom. Eu já terminei todas as características, já terminei toda. Estou voltando aqui no características, né? Vem do fato de sermos criados em imagem de Deus. Em outras palavras, temos a sua semelhança, mas Ele não tem a nossa semelhança. Ele não é como nós, porque Ele é Deus, né? Nós fomos criados por Deus. Agora vamos mais um atributo de Deus. Ele é bom. Tudo quanto Deus criou, originalmente, era bom. Era sua criação, ao sustentá-la para o bem de todas as suas criaturas. Salmo 104, 10 ao 28. 10 ao 28, correto. Principalmente para os seus que o invocam, Deus é bom principalmente para os seus que o invocam em verdade. Vamos ver um outro atributo de Deus. Deus é amor. Seu amor é altruísta. Quando eu falo que o pessoal deveria escrever em nordestinês, né, assim ficava mais fácil para ler. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Deus é bom, seu amor é altruísta, pois abraça o mundo inteiro, composto de enviar seu único Filho, Jesus, para morrer em lugar dos pecadores. Quer dizer, aqui a gente está falando, nós falamos do amor de Deus, né? E estamos falando da bondade de Deus, como a palavra de Deus diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo perecesse, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Por Ele quem? Por Jesus, né? Então o amor de Deus está acima do nosso amor, né? Então, vamos voltar aqui, né? O amor de Deus. Seu amor, já falei essa parte, enviou seu único Filho Jesus para morrer em lugar dos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus, e mesmo nós sendo inimigos de Deus, Ele nos amou, nos chamou para salvar nossas almas. Esse é o interesse de Deus, né? Especialmente para aqueles que estão... Deixa eu voltar um pouquinho, né? Além disso, Deus tem amor paternal especial àqueles que estão reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo. A humanidade hoje está afastada de Deus, mas todo aquele que aceita Jesus como Salvador de sua alma está reconciliado com Deus, né? Reconciliado com Deus aqui na terra. E quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, estaremos eternamente reconciliados com Ele, assim como era Adão e Eva antes da desobediência. Então este é o desejo de Deus, que toda a humanidade se reconcilie com Ele. Ele espera que a humanidade se reconcilie com Ele. Deus não obriga ninguém a se reconciliar com Ele, reconhecer os seus atos, seus erros, seus pecados. A pessoa tem que reconhecer que é um pecador.
somos feitos nessa vida com limitações, somos limitados. Então a humanidade ela tem que entender que é pecadora, que precisa de Deus, que só existe um Deus único, puro e verdadeiro. Então vamos dar continuação aqui, né? Nos atributos de Deus. Agora falamos do amor, vamos falar do outro atributo. Deus é misericordioso e clemente. São atributos de Deus. Aqui você vai encontrar em Êxodo 34, versículo 6. E também em Deuteronômio 4, 31. Mas eu não vou falar os outros não, que tem mais. Ele não extermina o ser humano conforme merecemos, devido aos nossos pecados. Somos pecadores. Nós deveríamos estar mortos, mas Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para padecer em nosso lugar, para que por meio dele a nossa alma possa ser salva, né? Por meio deles tenhamos a vida eterna. Então vamos voltar um pouquinho. Conforme merecemos, devido aos nossos pecados, mas nos outorga o seu perdão como dom gratuito a ser recebido pela fé em Jesus Cristo. Vamos para o outro atributo de Deus. Deus é compassivo. 2 Reis, capítulo 13, versículo 22. Versículo 23. Ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa, com o desejo de ajudar. Deus, por sua compaixão pela humanidade, proveu-lhe perdão e salvação. Perdão e salvação por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo, né? Ele se compadeceu pela humanidade, ao invés de destruir toda a humanidade que anda em desobediência, ele se compadeceu e enviou o Filho dele, para que por meio dele toda a humanidade seja salva, né? Semelhantemente, Jesus, o Filho de Deus, demonstrou compaixão pelas multidões ao pregar o Evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Quer dizer, Deus agiu no passado. No passado, Deus tinha muito cuidado com os órfãos, com as viúvas, com os pobres. E o Filho dele, ele age do mesmo jeito, da mesma forma, continua agindo da mesma forma, né? Como ele disse, eu e o Pai somos um, quer dizer, agimos da mesma forma. Não é impressionante? Agora vamos para outro atributo. Deus é paciente e tardio em irar-se. Deus é longânimo, né? Deus é paciente, é atributo de Deus. Nós, seres humanos, somos impacientes. Nós queremos que as coisas aconteçam de imediato, somos imediatistas, nós, seres humanos, né? Às vezes eu faço uma pergunta para a pessoa, eu pergunto por que muito a palavra de Deus diz que nós devemos ser pacientes na tribulação. Eu já dei a resposta, mas vou reforçar. Por que nós devemos ser pacientes na tribulação? É porque Deus ele é longânimo. Deus ele é longânimo. Então devemos ter paciência até que Deus venha nos abençoar. Entende? É por isso que devemos ter paciência na tribulação. Porque Deus é longânimo, se Deus é longânimo, nós somos imediatistas, né? Queremos as coisas já de imediato. Então, entra em choque. Então, para não entrar em choque, nós temos que ter paciência na longanimidade de Deus. É por isso que o Espírito Santo, o apóstolo Paulo e outros,
confirmando, dizendo, sede paciente na tribulação, porque Deus ele é longânimo, entende? Então, essa é um atributo de Deus. Deus é paciente, tardio em irar-se. Porém, Deus expressou esta característica pela primeira vez no Jardim do Éden, pois, após o pecado de Adão e Eva, quando deixou de destruir a raça humana, conforme era o seu direito. Quer dizer, ele poderia ter destruído toda a raça humana, mas ele não fez isso, por causa do seu amor e da sua bondade. Deus também foi paciente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. E Deus continua demonstrando paciência com a raça humana, pecadora. Ele não julga na devida ocasião, pois destruiria os pecadores, mas na sua paciência concede a todos a oportunidade de se arrependerem e serem salvos. Hoje toda a humanidade está vivendo debaixo da graça de Deus, por meio de Jesus. Então, quando esta graça acabar, então Deus certamente castigará toda a humanidade. E quando esta graça irá acabar? A graça de Deus para com a humanidade, ela se acabará quando Jesus vier dos ares, nas nuvens, chamar os seus escolhidos. Então a graça de Deus terminará para toda a humanidade. É quando começa a grande tribulação e Deus enviará muitos castigos para a humanidade, que eu não vou entrar em detalhes agora, né? Então, Deus é paciente e tardio em irar-se, demora, né? Deus é longânimo. Então, vamos aqui mais um atributo de Deus. Deus é a verdade. Jesus chamou-se a si mesmo a verdade. João 14,6. E o Espírito é chamado o Espírito da verdade, porque Deus é absolutamente fidedigno e verdadeiro em tudo quanto diz e faz a sua palavra. Também é chamada a verdade, a palavra de Deus também é chamada a verdade. 1 Samuel 7,28 tem outras referências. Em harmonia com este fato, a Bíblia deixa claro que Deus não tolera a mentira, nem falsidade alguma. Aí você pode verificar em Números 23:19, Tito 2:1, Hebreus 6:18. Já estou quase finalizando aqui os atributos de Deus. Estamos chegando no finalzinho já, tá? É tudo dentro da palavra de Deus. É uma live diferente. Tudo dentro da palavra de Deus. Então, fuge dos falsificadores da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Estamos vivendo em tempos de falsificadores da palavra de Deus, tempos de falsos profetas, enganadores, o espírito do engano. Esses são os tempos que nós vivemos, nos dias atuais. Deus é fiel, mas o atributo de Deus, Deus fará aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. Ele cumprirá tanto as suas promessas quanto as suas advertências. A fidelidade de Deus é de consolo inexprimível para o crente e grande medo de condenação para todo aquele que não se arrependerem nem crerem no Senhor Jesus. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Vai ser um tormento só. Por enquanto, a humanidade está vivendo debaixo da graça.
né? E essa graça irá acabar quando o Senhor Jesus vier buscar o seu povo, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então toda a humanidade verá que só o Senhor é Deus. A palavra de Deus diz que o castigo, em algum momento, o castigo de Deus será tão grande que os homens morderão a língua de tanta dor e blasfemarão o nome de Deus. Então, por enquanto, a humanidade está no boi-maria, debaixo da graça de Deus, né? Mesmo não aceitando o seu filho, Deus continua abençoando tanto aqueles que são tementes a Ele, como aqueles que não são tementes a Ele, né? A humanidade hoje, ela anda por meio da concupiscência, na concupiscência dos olhos, querem abraçar tudo que lhe vem pela frente. A concupiscência do corpo, não vou entrar nesse detalhe da concupiscência, né? Então a humanidade, ela corre atrás do dinheiro, da riqueza. Isso é concupiscência. Tudo que é exagero, você trabalha demais, você correndo atrás das riquezas, atrás do dinheiro e outras coisas que eu poderia detalhar aqui, a concupiscência dos olhos e a concupiscência do corpo, né? Então a humanidade hoje, ela anda na concupiscência dos olhos e do corpo, buscando seus prazeres, né? Mas se esquece do Criador. É por isso que o tempo de Deus está acabando para a humanidade. Eu vou voltar aqui nos atributos, senão eu vou acabar saindo fora um pouco dos atributos de Deus. Falei, Deus é fiel e Deus é justo. Deus é justo. Deuteronômio 32, 4. 1 João 1, 9. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo, é reto e sem pecado, na sua maneira de tratar a humanidade. A decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores procede da sua justiça. Muitos acham que Deus é só bonzinho. Não, Deus é bonzinho, Deus não faz mal a ninguém, não. Muita calma nessas horas, viu? Porque Deus, ele é justo, mas também ele é justiça. Ele castiga a humanidade quando precisa. Embora a humanidade não tenha esse conhecimento, esse entendimento, muitos acham que são desastres naturais, mas Deus trabalha dessa forma, viu? Então tá aí para você que não tem conhecimento. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo, é reto e sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade. A decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores procede da sua justiça. Sua ira contra o pecado decorre do seu amor à justiça. Ele revela sua ira contra todas essas formas de iniquidade. Eu não vou entrar em detalhes para não parar a live. Principalmente a idolatria, a incredulidade e o tratamento injusto com o próximo. Jesus Cristo, que é chamado o justo, também ama a justiça e abomina o mal. A justiça de Deus não se opõe ao seu amor, pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus a este mundo como sua dádiva de amor. Quer dizer, dádiva de amor, você vai achar no capítulo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho
ao mundo, não para que o mundo perecesse, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então essa é a dádiva de Deus para com a humanidade. E como o seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de nos reconciliar consigo mesmo. A revelação final que Deus fez de si mesmo está em Jesus Cristo. Se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Jesus, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Chegamos mais no final de uma live. Eu disse que ia fazer uma live diferente, né? E de fato é uma live diferente. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar dos atributos de Deus, principalmente dos atributos morais. Então fuja dos falsificadores da palavra de Deus. Irmã Aparecida, muito obrigado, que Deus lhe abençoe e continue lhe abençoando por essa paciência de estar me acompanhando nessa live do final, do começo ao fim. Um abraço, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos, né, que são uma bênção, o seu neto, né, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. E fica na paz do Senhor Jesus.